acompanhamento das aprendizagens. Então, em nome da Secretaria Municipal de Educação, quero agradecer imensamente as equipes gestoras aqui que compõem essa mesa, representando as unidades educacionais, as diferentes diretorias regionais, da Adre Guaianazes, eu sei que tem uma cara aí. Temos também aqui da DJT, que eu sei que tem caravana aqui, ó. Tem os colegas aqui acompanhando. E da Adre Itaquera, correto? Cadê? Isso aí. Então nós agradecemos a cada um de vocês pela disponibilidade, generosidade de compartilhar as práticas de vocês em relação ao acompanhamento das aprendizagens que revela o compromisso de cada um aqui com a aprendizagem dos bebês, das crianças, dos estudantes das nossas unidades educacionais. Compromisso este que com certeza é de cada um aqui que está presente e vai acompanhar e participar também apreciando este relato. O acompanhamento das aprendizagens é um processo institucional que ocorre em todas as nossas unidades educacionais, a partir da análise de todos os nossos registros, não é, Daniel? Dos nossos dados, de todas as documentações pedagógicas que são produzidas em nossas unidades educacionais. E a partir da análise de todos esses registros, as equipes, de forma participativa, a partir da escuta atenta, ela propõe ações para que os nossos bebês, crianças e estudantes possam avançar cada vez mais e propor ações para proporcionar aprendizagens significativas, experiências significativas a todos e todas. Então, é um processo que é de responsabilidade de todos da escola acompanhar e de toda a Secretaria Municipal de Educação, a começar lá do secretário municipal e a todos lá que compõem a comunidade educativa. Temos aqui 3 maravilhosos relatos, representando aí a educação infantil. Quem é da educação infantil aí? Olha a representatividade, Karina. E temos também do ensino fundamental, mas aí com todos, com o elo comum, né, o compromisso com a aprendizagem, com o direito de aprendizagem de todos. E para iniciar essa mesa, vamos começar com o relato da unidade educacional. Só um minutinho aqui. O CEL-6, Joseli Maria Cardoso Bento, com o relato Pesquisa em Rede Ação do coordenador pedagógico no acompanhamento da prática docente. Quem vai compartilhar conosco esse relato é a coordenadora pedagógica Daniele Nunes da Silva. Daniele, fique à vontade, seu relato é maravilhoso e você está em casa, ó, com educadores da rede municipal de ensino, todos comprometidos com a aprendizagem, assim como é você, com nossos bebês e crianças, tá bom? Todos aqui terão 15 minutos para apresentar o seu relato. Nós seremos bem rigorosos, porque logo mais nós teremos também uma atividade bem legal, não é verdade? Então nós devemos cuidar aí deste tempo e vamos aqui apresentar, apreciar o relato da nossa colega. Obrigada, Rosana. Quero agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui sendo voz, né, e a gente tem consciência que somos voz assim, de uma partícula daquilo que compõe a nossa rede, que é muito rica. Né? E eu quero aqui compartilhar com vocês um pouquinho do nosso processo, que a gente vivencia a partir da pesquisação lá no SEI Joseli, e alguns desafios, alguns avanços, e a gente espera aqui contribuir, né, com os nossos colegas aqui nesse dia.
ali no distrito de Tiradentes, na cidade de Tiradentes, no bairro Prestes Maia. É uma unidade de CEL, ela fica dentro do CEL Inácio Monteiro. Lá na nossa unidade a gente atende 305 crianças, né? Os nossos diretores, né? O Robson Donizete está lá há 10 anos. A nossa assistente de direção, a Eliane Tenora, que está aqui, né, nos prestigiando nessa tarde, está lá com a gestão da escola há 9 anos. Eu cheguei em 2021, sou CP ingressante, e já peguei uma unidade muito inquieta, né, com o desenvolvimento e o que poderia fazer para ampliar, né, esse desenvolvimento desses bebês. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês como começou toda a história, né, como que a gente chegou aonde nós estamos hoje. Desde quando eu cheguei na unidade, nós fizemos um processo de momento de escuta dos professores para entender um pouquinho o que eles tinham de inquietação, para que a gente pudesse organizar um plano de trabalho. E durante o IQ, ficou muito evidente para nós que eles tinham como ponto de desafio o espaço das salas de referências e outros espaços também que precisavam de maior atenção. Então a gente começou a dialogar com os nossos diretores para a gente poder buscar meios de como a gente poderia avançar nessas questões e trazer resultados efetivos para aquilo que os professores apontavam como necessidade. Então nós tínhamos já como ponto, assim, pensando que como o espaço ele afeta esse desenvolvimento. Então o que a gente via dentro daquele espaço? Essa sala é a sala que em 2022 ela atendia berçário 2. Essa sala a gente tinha nessa organização uma pia naquele canto, um armário de alvenaria com portas, vocês vão observar ali. Porém, era uma coisa que inquietava muitos professores, é que tudo que tinha dentro do espaço, se tinha para oferecer para o bebê, dependia mais do interesse do adulto, né? E as crianças estavam sempre daquele espaço, dependendo mais da atenção desse adulto, trazendo mais demandas para esse adulto. E muitas das vezes as propostas que eles traziam para os bebês não tinham tanta efetividade, né? Porque esses bebês queriam mais o colo. Então é uma sala de 3 agrupamentos, então são 27 bebês com 3 educadores. Então esses professores estavam muito mais ali envolvidos em dar o colo, em acalentar, e eles não conseguiam ali administrar porque realmente o espaço não favorecia esse movimento. E aí a gente começou então a dialogar, conversamos com a nossa direção. Então a gente também fez uma parceria com o pessoal lá do setor de prédios da DRE e convidamos para que eles viessem visitar a nossa unidade e conversamos com eles sobre as possibilidades de mudança, o que nós poderíamos fazer dentro da norma BNT. Nós estávamos também no período de pós-pandemia, né? Então as questões sanitárias também eram evidentes e a gente precisava de uma mudança, a gente precisava de uma ação efetiva. E aí o nosso colega ele orientou a gente como nós poderíamos fazer algumas mudanças e compartilhou com a gente algumas questões referente ao que a norma da BNT autorizava dentro do espaço, como que isso poderia ser feito sem comprometer o espaço por criança dentro da sala, sem comprometer a demanda da escola. E aí a gente então começou a amadurecer essa questão junto com os professores, dialogando, e a formação da cidade, quando chegou em 2022, quando ela começa a trazer para a gente uma provocação para conversar um pouquinho sobre o espaço que atende os encontros multitários e algumas documentações como os direitos fundamentais para a educação infantil, e quando a gente levou essa documentação para que os professores lessem e discutissem nos momentos formativos, ficou muito mais evidente que era emergente, era uma necessidade primordial a intervenção dentro do nosso espaço.
E quando foi em setembro de 2022, a gente então recebeu um convite do DIPED na pessoa da Paloma, que nos convidou a participar do Pesquisação. E nós tivemos aí a sorte, a grande sorte de ter, né, eu chamo de sorte, de ter conosco assessores como a Laísa Kauschmann, a Daniele Vieira e a Maria Carmen Barbosa. Foram pessoas além também da Tatiane e eu esqueci o nome dela, da Luísa e da Matilde, né, que também estava ali com a gente nesse processo. E para nós, assim, foi muito interessante os primeiros movimentos que a gente sentou para conversar. Quando eles chegaram na visita na nossa unidade, eles visitaram, conheceram o espaço e depois nós fomos para o espaço da sala dos professores para poder conversar um pouquinho sobre as observações que eles fizeram. E eles apontaram algumas coisas que nos fizeram, então, a olhar para além daquilo que a gente também já tinha evidenciado como desafio, né? Nos diálogos, algumas coisas foi colocada, por exemplo, a questão da igualdade de oportunidade de aprendizagem para todas as crianças e bebês. A gente precisava, então, ter isso como olhar. Então, a gente começou a planejar, a partir da pesquisação, como é que seriam, então, as intervenções dos nossos espaço. E aí, nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês um pouco dessas intervenções. Essa é a sala que eu mostrei anteriormente. Então aqui está a sala, ela não tinha esse trocador, nós fizemos esse trocador, nós colocamos uma bancada. Essa bancada tem aquela porta para tampar aquela área que os bebês não podem mexer, mas também contempla os nichos com os livros, os brinquedos dos bebês. A gente trouxe para nossas salas também o percurso Pickler, que foi de grande importância para esse desenvolvimento, um cantinho de aconchego com a rede. E o que a gente começou a observar? Eu vou passar rapidinho por causa do meu tempo. O que a gente começou a observar? Né? Então, essa sala esse ano, ela atende turmas de B1, B1 e FG. Então, são bebês menores do que atendiam no ano passado. E o que a gente começou a observar com essas intervenções? Que esses bebês, eles passaram a ter autoria sobre os seus movimentos. Eles passaram a se desafiar. Bebês que tinham mais, que esperavam mais pela intervenção do adulto. Eles passaram a se sentir convidados a se movimentar, a ficar de pé, a buscar o seu próprio brinquedo. Os bebês também começaram a manusear os livros. Inicialmente era como um brinquedo, né? Mas agora a gente já percebe o bebê construindo um comportamento leitor. Eu já estou falando de bebê com menos de 1 aninho. Então eles sentam, eles folheiam os livros e as professoras e os professores que compõem o grupo dessa sala, que são 6 professores, são 3 de manhã e 3 da tarde, eles estão sempre trocando os títulos de literatura disponível para os bebês ali. Né? Então ali a gente tem um triângulo, aqui a gente tem a plataforma. Os professores também organizam com os colchões, organizam lá um sofazinho no cantinho. Então os bebês que querem ficar mais quietinhos, têm necessidade de um momento mais tranquilo, individual, eles ficam também naquele cantinho. Ou então eles ficam na rede. Uma coisa bem interessante é que eles gostam de ficar na rede para ficar olhando de cima, né? Então eles sentam e eles ficam observando os outros colegas assim num panorama mais alto do que os outros. É muito interessante. E aí eu vou passar aqui a estante do bebê. E eu coloquei esse bebê, eu coloquei um trecho aqui do nosso PPP, que desafiando rapidinho. Nesse lugar chamado infância, encontramos crianças que ensaiam amanhã como pessoas que veem o mundo com seus próprios olhos, num espectro próprio, levantando hipóteses, construindo relações, teorias e culturas, com possibilidade de ver quantos papéis escolherem por meio da expressão e da manifestação das diferentes linguagens nos diferentes modos de ensino. Que é aquela questão que a gente contempla os direitos de aprendizagem desses bebês. E os espaços da educação infantil, eles precisam contemplar isso.
né? As crianças, elas podem se expressar, elas podem brincar sem a intervenção do adulto, elas podem se movimentar, elas podem criar grupos. Então foram perguntas que a gente foi fazendo também no nosso momento formativo, porque a pesquisa sobre o espaço também faz parte do nosso papel. Então a intervenção que nós fizemos inicialmente nessa sala também se reverberou nos outros espaços. Então a gente percebe os professores mais atenciosos com a oferta desses bebês. Não é uma coisa muito simples, é um grande desafio. Mas a gente comemora, e eu falo até isso para as meninas, que a cada vez a gente comemora muito, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente superar alguns paradigmas, né? Então a gente comemora bastante. E aí eu quero só encerrar esses minutos que ainda me resta, falando dessa primeira bebê aqui, que é a Sara, né? Vocês estão vendo aqui a Sara, estão vendo aqui o Alisson, estão vendo ali o Taylor. São bebês, bem, assim como os outros coleguinhas, muito protagonistas desse espaço. Mas eu quero fazer um breve relato da Sara. A Sara, quando ela chegou para nós, ela era uma daqueles bebês que ficavam sempre aguardando a intervenção do adulto para poder pegar um brinquedo, ter acesso a um brinquedo, ou então ter acesso a uma fruta, ou mudar de espaço, de local e até de posição no corpo. E quando a gente começou a trazer essas intervenções nesse espaço, o espaço começou então a provocar a Sara a se movimentar. Então a Sara começou a se sentir convidada a ir de um espaço a outro. A Sara começou a se sentir segura para se desafiar. Ela começou a ficar em pé. Ela começou a ensaiar os primeiros passos. E hoje a Sara é uma criança que anda, que explora a sala inteirinha. E ela também ensaia essa comunicação. Então a gente percebe o quanto que essas intervenções reverberou em desenvolvimento para esses bebês. Então por isso que a gente sempre busca, sempre aprimorar as nossas ações para que isso se torne uma qualidade de ação para todas as nossas crianças dentro do nosso ser. Então é isso, gente. Muito obrigada por me ouvir. Muito obrigada, coordenadora Daniele. Parabéns a você e aí em seu nome, a toda a equipe gestora, a todos os educadores do CELC Joseli Maria Cardoso Bento. A coordenadora... Ativos, né? Ativos que promovem esse contexto de aprendizagem e desenvolvimento dos nossos bebês e crianças. Garante uma educação, né? E cuidado num contexto agradável, com experiências significativas. E um elemento muito importante que a coordenadora Daniele, ela mencionou, foi a oportunidade de aprendizagens aos bebês e crianças sem distinção. Então é isso, esse acompanhamento, né? Essa análise, esse acompanhamento de todos esses registros, da documentação pedagógica, essa escuta atenta, ela deve promover isso. Tá? Ativos, né? Ativos que promovem esse contexto de aprendizagem e desenvolvimento dos nossos bebês e crianças. Garante uma educação, né? E cuidado num contexto agradável, com experiências significativas. E um elemento muito importante que a coordenadora Daniele, ela mencionou, foi a oportunidade de aprendizagens aos bebês e crianças sem distinção. Então é isso, esse acompanhamento, né? Essa análise, esse acompanhamento de todos esses registros, da documentação pedagógica, essa escuta atenta, ela deve promover isso.